Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, primeiro desta quarta-feira, já cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Se você tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Você está no Acorda Vascão, então é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like aqui embaixo e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique sempre muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina. Neste vídeo iremos falar sobre muitos assuntos, porque ontem à noite tivemos aí a entrada tanto do Sport quanto também do Bahia com um ofício na CBF, deixando bem claro que a partida de amanhã do Vasco em Manaus será prejudicial à Série B do Campeonato Brasileiro. Será maléfica a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e irá, claro, beneficiar o Vasco da Gama. A gente vai trazer detalhes desta situação que, de fato, revolta o torcedor vascaíno, principalmente após as palavras do goleiro do Bahia neste último domingo em São Januário. Além disso, falar sobre a partida contra o Fluminense ontem pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17, falar sobre o lançamento do novo uniforme do goleiro em 3 cores, um uniforme lindo demais. Iremos trazer aqui detalhes especiais e, é claro, informações importantes, né, sobre esse novo uniforme para você e muitas outras novidades. Então, já te falo, fica até o final para que você não possa perder absolutamente nada do que está acontecendo no seu clube do coração. Eu quero iniciar falando sobre o que aconteceu ontem, mas na Série B do Campeonato Brasileiro, pois foi iniciada a 8ª rodada com Grêmio, Novo Horizontino e Sport, uma partida que aconteceu às 9h30 da noite e terminou empatada, um resultado importante para o Vasco da Gama, porque o Novo Horizontino é o atual 5º colocado e o Sport o atual vice-líder da Série B. Em caso de vitória, o Sport se distanciaria do Vasco e chegaria à liderança da competição, e em caso de vitória do Grêmio, Novo Horizontino ultrapassaria o Vasco na tabela e o Vasco sairia do G4. O empate foi o resultado perfeito e o Vasco segue entre os 4 primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. E antes de entrar nos assuntos principais do vídeo, né, só trazendo uma informação importante, porque ontem também, nesta terça-feira, foi confirmado que o Figueiredo, em votação popular, foi eleito o cara da 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, recebeu esse prêmio com muito mérito após um golaço, uma bela partida feita com a camisa do Vasco da Gama, e realmente tem tudo para se destacar nesta temporada com o Gigante da Colina. Agora sim, falar sobre assuntos mais importantes neste vídeo, né? Eu quero iniciar falando sobre o novo uniforme que ficou uma coisa linda. Ontem, por volta das 8h30 da noite, o Vasco anunciou o seu novo uniforme de goleiro para a temporada 2022. Esses novos uniformes irão estrear apenas na próxima quinta-feira, sem ser essa a outra em São Januário, contra a equipe do Brusque. Porém, elas já estarão à venda nas lojas Gigante da Colina a partir desta quinta-feira. Ou seja, inclusive, o Vasco deixou bem claro, né, o marketing do Vasco, quem estreará a camisa não será o Thiago Rodrigues, mas o torcedor vascaíno nas arquibancadas. Então, a partir dessa quinta-feira, já estará às vendas na Vasco Store e também nas lojas oficiais do Gigante da Colina. Uma camisa com detalhes muito diferentes. Primeiramente, as cores. Nas cores cinza, amarelo e azul. Cores inspiradas nos grandes ídolos do Vasco da Gama, é claro, nas camisas utilizadas por ele, como a Cássio, Barbosa, Carlos Germano, Elton, dentre outros. Além disso, também o modelo de manga curta e manga longa, que repete um modelo já utilizado nessa camisa número 1 do Vasco da Gama. Aliás, camisa número 2, a camisa branca, que também repete esse modelo tanto de manga curta, aliás, quanto também de manga longa. Outros detalhes importantes que nós devemos nos atentar: o uso do escudo completo, diferente dos normal, né, nas camisas do Vasco, que é da Cruz de Malta. A manga curta na barra da manga terá um embossing aplicado com elementos que remetem aos azulejos portugueses. A faixa central, né, no meio da camisa, em recorte, possui um mapa marítimo, os detalhes são de um mapa marítimo, e também ladrilhos de São Januário foram estampados tanto nos números como também nas letras da camisa. Então, detalhes aí que deixam realmente um trabalho perfeito da equipe de marketing do Vasco, porque apesar do material ser fornecido pela capa,
quem faz esse material é a equipe de marketing do Vasco, então parabenizar, porque para mim ficaram lindas. Eu sinceramente prefiro a camisa mais básica, aquele cinza clarinho, do que o azul e o amarelo, mas todas as três ficaram realmente maravilhosas. Se você é de uma loja do Vasco, conhece alguém de uma loja do Vasco, ou é de uma loja de uniforme, manda ela pra mim que eu vou aceitar, faço divulgação, faço o que quiser, só me chama lá no Instagram, porque realmente ficaram lindas demais. Parabéns novamente a toda a equipe de marketing do Vasco da Gama. Mas seguindo, né, rapaziada, porque ontem também teve notícia complicada aí, porque por volta das 7, 6 horas da tarde, tivemos aí a informação que o Sport e o Bahia protestaram contra a transferência da partida de Vasco e Guarani para Manaus amanhã às 7 horas da noite. Ela que será realizada amanhã às 7 horas da noite. Foi enviado, né, por esses dois clubes um ofício, aliás, junto à CBF, questionando a decisão do Guarani, mandante da partida, de alterar o local da partida. Segundo tanto o Sport quanto o Bahia, esta decisão caracteriza inversão de mando de campo e viola o artigo 20, com parágrafo único do regulamento da competição, no caso a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá aparecendo aí na imagem para vocês o que diz esse artigo 20, no caso em parágrafo único, que fala o seguinte, abre aspas, o clube que queira deslocar partida para outras praças deverá, com 30 dias de antecedência, demonstrar que de maneira nenhuma esta prática representa prejuízo ao equilíbrio técnico da competição, prevalência do interesse econômico particular do clube em detrimento dos aspectos técnicos da competição e prejuízo da presença de torcedores do clube mandante no estádio escolhido, privilégio de qualquer natureza em favor do clube adversário, como inversão ou comercialização do mando de campo. Mas principalmente o que foi destacado foi esse ponto 3 desse parágrafo, que é prejuízo da presença de torcedores do clube mandante no estádio escolhido, pois segundo esses dois clubes o Vasco estaria sendo beneficiado por jogar em Manaus e ter mais torcedores em Manaus do que o Guarani. O Vasco, de fato, lutou contra isso, tanto em determinado momento a CBF barrou, né, essa ida da partida para a região. E o Vasco falou com os seguintes dizeres, né, em defesa, é claro, dessa transferência. Diz o seguinte para a CBF, eu vou contextualizar, é claro, aqui. Não adianta, independente do local, que saia de Campinas, que é a região onde o Guarani tem a sua grande maioria de torcedores, o Vasco será a maioria. Ou seja, se sair de Campinas, da região do Guarani, e colocar em São Paulo, o Vasco já será a maioria em São Paulo. Com relação ao Guarani, ou até mesmo em Campinas, o Vasco seria a maioria no estádio, entendeu? Então, esse foi um argumento perfeito que o Vasco utilizou. Se passar a partida para Londrina, o Vasco será a maioria em Londrina. Se passar a partida para Brasília, o Vasco será a maioria em Brasília. Então, não vai alterar essa entrada, né, de impugnação, praticamente, esse ofício do Sport e do Bahia, porque em qualquer região, que se não em Campinas, local do Guarani, o Vasco será a maioria, o Vasco será beneficiado com uma maior quantidade de torcedores. Então, realmente, acabou fazendo com que a CBF liberasse essa transferência, mas parece que o Sport e o Bahia não conseguiram compreender ainda a grandeza da torcida do Vasco e querem, de qualquer forma, tentar prejudicar agora o clube por meio até de ofício à CBF. As informações que a gente recebeu, inclusive ontem, do companheiro Lucas Rossafá, através da página, se eu não me engano, News Colina do Twitter, foi que a decisão de vender o mando de fato partiu do Guarani. Foi uma decisão devido a dificuldades financeiras que atualmente o clube enfrenta, devido também à não aderência do seu público, do seu torcedor de ir aos jogos do Guarani, pelo mau momento que vive e principalmente por o estádio Brinco de Ouro, que é o estádio Guarani, está sendo reformado para colocar uma grama de inverno, ou seja, não havia possibilidade do jogo ser na casa do Guarani, o que faria com que a partida não fosse realizada em Campinas e automaticamente o Vasco já fosse beneficiado por isso. Então, um argumento completamente inválido por parte do Bahia e do Sport, que cai por terra completamente, não tem lógica nenhuma, nem esses caras terem tido o trabalho de ir à CBF, com todo respeito às duas instituições muito tradicionais no futebol brasileiro. Uma vergonha feita de eles terem um trabalho de, cara, é surreal de fato o que acontece de a CBF protocolar isso, de fazer esse ofício. O Vasco joga em Manaus, quase 30 mil ou mais de 30 mil ingressos já foram vendidos, casa cheia e vai ter que engolir. O Vasco é grande, o Vasco é isso, é gigante e por todo o Brasil vai lotar. Foi Muriaé, foi em Manaus, quando jogar com o Bahia vai lotar em Salvador, quando jogar com o Sport em Pernambuco vai lotar e é isso, aguenta, tura ou surta é o que falam por aí.
Mas infelizmente parece que os clubes não estão aceitando essa grandeza do Vasco, território nacional, e isso que a gente ainda está num momento ruim da nossa história, um dos piores inclusive. Quando voltar, quero ver o que eles vão falar. Mas, enfim, para essa partida tivemos ontem a lista de relacionados. Novidade, John Jairo Sanches, o equatoriano, está novamente relacionado para a partida, ele que já não havia, né, sido relacionado desde um jogo no Campeonato Carioca contra a equipe do Audax, então retorna a lista de relacionados, muito também devido à ausência tanto do Nenê quanto do Yuri Lara devido ao terceiro cartão amarelo, e o Gabriel Dias está também na lista de relacionados. O atleta que acabou sendo substituído aos 6 minutos do segundo tempo contra a equipe do Bahia neste último domingo, foi reavaliado, está tudo bem, viaja com o elenco e está à disposição para a partida contra a equipe do Guarani. E para finalizar o vídeo, falar sobre duas situações importantes aqui, porque ontem tivemos jogo do Sub-17, às 7 horas da noite o Vasco enfrentou o Fluminense em São Januário pelas quartas de final da Copa do Brasil. Venceu por 2-1, com gols marcados pelo Estrela e pelo Ryan. Estrela aos 41 minutos do primeiro tempo, como está aparecendo aí na imagem para vocês, e o Ryan aos 9 minutos do segundo tempo. O jogo de volta será na próxima quarta-feira, dia 25, com o mando de campo do Fluminense. A partida, o Vasco jogou muito bem, uma equipe muito bem treinada, né? Realmente que faz um trabalho muito bom o atual treinador do Sub-17 do Vasco da Gama e tem destaques. Esse Estrela que marcou o gol aos 41 minutos joga muita bola, o GB é um centroavante muito qualificado, o Ryan também que fez o segundo gol do Vasco, muita bola que ele tem, mas o grande destaque daquela partida foi o lateral direito. É o Paulinho, se eu não me engano. Paulinho ou Pedrinho, acredito que é Paulinho o nome do atleta. Jogador de bastante qualidade, um dos melhores laterais direitos que pelo menos eu vi nesses últimos tempos na base do Vasco da Gama. Vai se destacar demais e se continuar desse jeito, com essa qualidade, quando chegar no profissional, vai voar. Um setor muito carente há anos no profissional do Vasco da Gama, e esse atleta do Sub-17 jogou muita bola ontem e realmente me surpreendeu, pelo menos. Grande partida aí, Vasco muito bem. Domingo, esse próximo final de semana, aliás, no sábado, enfrenta o Botafogo no jogo de volta da Copa Rio. E já na semana que vem tem outra decisão contra a equipe do Fluminense. E para finalizar o vídeo, ainda falando sobre cria das categorias de base, ontem foi confirmado que o Andrei e o Marlon Gomes foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-20 pelo atual treinador Ramon Menezes. A Seleção Brasileira vai se apresentar do dia 31 de maio a 13 de junho para um período de treinamentos. Durante os treinamentos, inclusive, o Ramon Menezes quer montar um quadrangular, aliás, com Uruguai, Chile, Paraguai e Brasil, e para isso o treinador quer contar com esses dois atletas do Vasco da Gama. Não sabemos se o Vasco irá liberar o Andrei, né, Santos, devido ao destaque que ele vem tendo e sendo titular inclusive da equipe profissional, mas vamos esperar aí mais um pouquinho, certo? É um atleta de bastante qualidade que vem chamando a atenção do mercado, mas também do treinador da seleção brasileira. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o primeiro vídeo do dia, volto a repetir para vocês, o vídeo está sendo gravado na madrugada de terça-feira, na madrugada de quarta-feira, então informações quentinhas para vocês de acordar muito bem informados de tudo que acontece no Vasco da Gama. Temos expectativa de uma festa hoje em Manaus, sinceramente, no horário que eu tô gravando, eu não sei se teve essa festa, espero que tenha tido, né, realmente, e se tiver tido, amanhã, aliás, hoje, no vídeo da meio-dia, a gente traz todas as informações pra você, tranquilo, rapaziada? Muito obrigado, você esteve no Acorda Vascão, e fique ligado porque meio-dia tem mais um conteúdo pra vocês. Um grande abraço a todos, se inscrevam, deixem seu like, compartilhem, é claro, saudações vascaínas.